Continuamos. Hoje é pré-sexta. O cenário político de hoje está no ar falando sobre os bancos, o funcionamento dos bancos com o coordenador-geral do Sindicato dos Bancários, Assis Neto. Para você participar, o nosso Twitter é @cenapoliticotcm, facebook.com/cenariopoliticotcm, WhatsApp 88028979 e o Instagram @cenariopoliticotcm. Vanuve. Carol, o governo do estado vai funcionar durante o carnaval. A prefeitura de Mossoró não vai. Você vai funcionar, Carol, durante o carnaval? Vou funcionar em casa isolada, viu, Vanuve? Eu tive que pensar porque eu fiquei tentando entender a sua pergunta. Pois é, Mas Carol. Mas funcionar do jeito que eu queria, não vou. Não vai, ou seja, porque não vai ter carnaval, né? Pois é. Isso. A prefeitura de Mossoró suspendeu a realização de eventos de pré-carnaval e carnaval no município de Mossoró, promovidas por entes públicos ou privados. O decreto que fixa essas determinações do Executivo foi publicado hoje em edição extra do Jornal Oficial do município. O município assegura o reforço de fiscalização no âmbito da municipalidade quanto à proibição de eventos no período. O objetivo é coibir aglomerações e respeito aos cumprimentos de protocolos de biossegurança, como a obrigatoriedade do uso de máscara e distanciamento social mínimo. O decreto institui também o ponto facultativo no município de Mossoró do dia 15 de fevereiro, da segunda, até a quarta-feira, dia 17, o meio-dia do dia 17. O prefeito Alisson Bezerra, ele disse que esse momento é de reforçar a atenção quanto à pandemia do novo coronavírus. Ele diz o seguinte, abre aspas, o intuito é evitar aglomerações e a consequente transmissão do coronavírus. Reforçamos que todas as medidas de enfrentamento à Covid-19 do município serão mantidas também no período de carnaval, foi o que afirmou aí o prefeito Alisson Bezerra. Portanto, vai ter ali, Carol, a suspensão de eventos, não vai poder fazer qualquer bloquinho, nada no meio da rua aqui em Mossoró e vai ter ponto facultativo, ou seja, as atividades do âmbito do município, elas praticamente não vão funcionar, né? Segunda, terça-feira, retornando a partir do meio-dia. Então, se você for procurar resolver alguma coisa, por exemplo, na Secretaria de Finanças, ali em administração também, você só vai resolver a partir do meio-dia. Segunda e terça, nada. Lembrando que o expediente é até 2 da tarde, nas repartições públicas municipais, viu, Vanuve? Então, vai funcionar de meio-dia às 2 da tarde. Na quarta-feira. E o comércio, como a gente já anunciou aqui, a decisão já saiu há um tempo, é que vai ser feriado somente na segunda-feira, por conta da antecipação do feriado do comerciário. Mas terça-feira, vida normal, vida que segue, viu, Vanuve? Menos ali nos órgãos da Prefeitura de Mossoró. E um outro assunto é o seguinte, amanhã o ministro da Justiça visita o Rio Grande do Norte. A professora Fátima Bezerra, governadora do estado, vai receber o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça. É uma agenda de segurança pública 2021 do governo federal. Devem ser anunciadas ações conjuntas das forças de segurança estaduais e federais no combate à criminalidade. A agenda do ministro é que pela manhã ele vai acompanhar o trabalho das Forças de Segurança Pública na Operação Integração 167 e vai fazer visita às instalações da Polícia Militar, Polícia Civil e Sistema Penitenciário do Rio Grande do Norte. À tarde, o ministro André Mendonça vai se reunir com a governadora Fátima Bezerra no Centro Administrativo. Depois, ele vai conversar com gestores estaduais da Segurança Pública. 4h30 da tarde, ele vai conceder entrevista coletiva à imprensa lá em Natal. A cerimônia marcada para 5 da tarde, ele vai entregar um diploma de honra ao mérito da Segurança Pública e Defesa Social a agentes de segurança pública do Rio Grande do Norte. É uma homenagem concedida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública a profissionais que tenham se destacado no cumprimento de suas funções. Então, vão ser anunciadas também pelo ministro ações entre o governo federal, o governo do estado, para fortalecer a segurança pública do Rio Grande do Norte. Acho que nós saberemos mais detalhes dessas ações que serão anunciadas amanhã à noite, já traremos aqui no cenário político. Carol, teve agenda também do presidente da Câmara de Mossoró,
em Natal, junto com a vereadora Larissa Rosado, o presidente Laurence e a vereadora Larissa. Houve uma audiência hoje com o presidente da Assembleia Legislativa, o Ezequiel Ferreira. Nesta reunião, nesta audiência, foi assinado um termo de cooperação entre a Câmara de Mossoró e a Assembleia Legislativa para utilizar o sistema Legis, que é um sistema premiado e reconhecido nacionalmente pela qualidade para o setor de RH da Câmara Municipal. A implementação desse sistema fará com que todos os processos se tornem menos burocráticos, reforçou o presidente Laurence. E teve um encontro da Câmara de Mossoró, né, através de suas representações, o presidente e a vereadora Larissa, junto lá com a governadora Fátima Bezerra. Isso, né, para fechar uma parceria também, né, foi discutido a possibilidade de transferir o atual edifício que é alugado da Câmara de Mossoró para um edifício público que esteja desocupado ou subutilizado. Em breve teremos outros encontros, inclusive da governadora com outros vereadores e vereadoras de Mossoró, foi o que disse o presidente Laurence. O objetivo, segundo ele, é cortar gastos, pois o aluguel que estamos pagando atualmente é alto e esta verba pode ser direcionada para outras prioridades e necessidades da população. Então, teve ali agenda de vereadores de Mossoró na capital do estado. Eu acho muito interessante essa postura, viu, Vonúvio? Porque sabemos que a vereadora Larissa, ela é oposição, o presidente Laurence o presidente da Câmara Municipal de Mossoró, os dois com interesses comuns ali em relação à Câmara Municipal e ao município de Mossoró, estiveram nessa agenda juntos, né, em conjuntos, uma postura institucional realmente como deve ser. Larissa Rosado tem uma ligação política com Ezequiel Ferreira, deve ter aberto as portas aí para a marcação dessa agenda e acompanhando o presidente da Câmara, Laurence Amorim, nessa conversa, nessa reunião. Esse sistema da Assembleia Legislativa já foi procurado, inclusive, por assembleias legislativas, casas legislativas lá do Sudeste, que buscaram justamente por conta da eficiência dessa plataforma desenvolvida. É interessante, esperamos que seja bem proveitoso para a Câmara Municipal de Mossoró, viu, Vonúvio? E agora vamos voltar nosso bate-papo. A gente tem aqui participação do Niel, viu? O Niel está só dividindo com a gente aqui um pensamento que ele teve. Já está ligado aqui com a gente, é o Niel lá do Sumaré. Ele diz, eu tenho um amigo bancários em Mossoró, um deles falou, estou desempregado. E agora, meu Deus, a situação é essa, né, Assis? Essa sensação aí agora, o que é que o funcionário faz depois dessa demissão aí, desse desligamento? A partir dessas manifestações e dessa busca por diálogo, vocês acreditam numa reversão dessas decisões? A reestruturação não acredito. Nós poderemos conseguir vitórias pontuais via judicial, diga-se de passagem, como a gente já está processando, vamos dizer assim, mas acreditar que tudo que está sendo feito tem um retorno, primeiro porque, por exemplo, os desligamentos voluntários não tem como voltar atrás, essas pessoas já estão fora das agências, né? Então isso aí já não volta. A questão do fechamento das agências ainda está sendo discutida, inclusive pela via judicial, como a gente falou agora há pouco, com relação a essa questão da ação coletiva difusa lá em São Luís do Maranhão. E essa questão da desgratificação ou da perda de função, extinção de função, nós estamos tentando reverter ou pelo menos incorporar, explicando o que é incorporar, é que aquela pessoa que perca a função consiga manter a gratificação que ele tem, mesmo não estando mais na função. Então, isso é incorporar. Então, a gente está tentando, como eu digo, minimizar ou reparar alguns danos, mas no todo a gente não conseguirá reverter. O Fernando Marques, ele pergunta aqui, não é sobre o fechamento das agências, mas o fechamento das associações, as famosas AABBs, Associações Atléticas Banco do Brasil. Não existe mais interesse aí na abertura dessas associações no BB Comunidade? Por que elas fecharam? Houve uma mudança de mentalidade, né? Antigamente, no passado, a gente ia para os clubes, né? As pessoas iam para os clubes, os próprios
bancários tinham os seus clubes, né? Tínhamos o clube do BNB, o clube da Caixa, ainda temos o clube da Caixa, da Associação da Pessoal da Caixa, a ABB, dos bancários do Banco do Brasil. E naquele tempo os bancários iam para praticar esportes, tomar banho de piscina, almoçar, tinham festas na época nesses locais. Com o tempo, a mudança de mentalidade, as pessoas foram tendo mais conforto até nas suas próprias casas, houve um afastamento natural, além de que também, isso eu estou falando por uma observação pessoal, a ligação entre os trabalhadores hoje é menor do que o que era no passado, né? As pessoas no passado, eu digo porque eu tenho um pai que foi bancário, e as pessoas que lá trabalhavam com ele eram quase como pessoas da família, né? Pessoas que se comunicavam, que saíam juntas, que se encontravam nas suas associações. E isso a gente não vê mais hoje. Muitas vezes a gente nem sequer encontra os nossos colegas de banco em locais de lazer, enfim. Então, hoje a mentalidade, a realidade é outra. Não impede que o banco tenha o seu clube, a sua associação, mas o que eu percebo visitando as outras cidades onde os clubes e das associações permanecem funcionando é que eles terceirizam muita coisa e abrem para a comunidade, para que realmente o clube não pereça, não envelheça ou até feche, esperando que somente os bancários vão lá utilizá-los. A Maria está aqui, Vanulfo, pedindo para a gente falar dos terceirizados. A gente ainda não recebeu, só promessa. Amanhã é sexta-feira e nada de pagamento. Maria, manda aí qual é a sua empresa. Hoje o secretário de administração foi nomeado, né? Finalmente, Vanulfo. E aí amanhã a gente vai entrar em contato com a prefeitura para entender melhor essa situação, porque nós já recebemos, como eu já disse ontem, informações de empresas que dizem para os seus funcionários que a documentação está ok com a prefeitura. Ninguém sabe quem está falando a verdade. Mas a gente vai tentar esse contato aí para trazer alguma coisa para vocês. Assis, Covid-19 nos bancos, como é que vocês enfrentam essa situação dia a dia ali no contato com o público? No início ali nós vimos muitas manifestações, porque vocês expuseram muitos problemas que passaram em relação a essa pandemia. Como está a situação? No início, os bancos não tinham um procedimento padronizado ainda, né? O que a gente chama de protocolo. Eles não sabiam como lidar com a doença. Quando aparecia algum bancário com suspeita da doença ou até já com a doença comprovadamente, os bancos não sabiam qual seria a sua atuação diante desse quadro. Os protocolos foram sendo definidos na base da experiência, das consultas aos setores médicos de cada banco. Cada banco ainda tem o seu protocolo um pouquinho diferenciado um do outro, mas todos muito parecidos, né? Ou seja, quando se detecta um caso entre bancários, isola-se aquelas pessoas também que tiveram contato para esperar um determinado período se vai aparecer algum sintoma ou não nessas pessoas. Alguns bancos já estão realizando testes imediatamente, assim que ocorre a comprovação do contágio de algum bancário das agências. Sanitizam, ou seja, desinfectam, limpam as agências e até fecham, como é o caso de bancos que não têm funcionários para substituírem aqueles que estão em contágio afastados. Então, as agências aqui até fecham. A agência do Banco Itaú, tanto a da Alberto Maranhão como a da Augusto Severo, em virtude de casos de contágio, tanto uma como a outra passou vários dias fechados, em função de funcionários que foram detectados com a doença. Já a Caixa Econômica, por exemplo, que tem um número maior de funcionários e tem várias agências na cidade, conseguia, vamos dizer assim, lidar com essa coisa de uma forma mais amena, ou seja, tirava aquela equipe todinha e colocava outra equipe que vinha de outra agência para substituir e não parar com os serviços da agência. Até porque aquela agência 0560, que é a agência da Coronel Gugel, suportou grande parte desse período agora da pandemia, toda a sobrecarga de atendimento das pessoas mais carentes, especialmente aquelas que fizeram jus a receber o auxílio emergencial. O João Paulo Marques não sabia que uma pequena parte dos lucros eram divididos entre os funcionários dos bancos, né? O Assis falou isso aqui pra gente. Mas qual vai ser o funcionamento das agências no período de carnaval? A mesma forma que vocês falaram aí. O Carol estava falando e eu estava rindo aqui por dentro da máscara. Vai ser a mesma coisa. Os bancos fecham amanhã, a partir de amanhã, depois do expediente normal, e só retornarão
na quarta-feira de cinzas, a partir do meio-dia, com a previsão de 2 horas de funcionamento aberta ao público. Mesmo com o comércio funcionando normalmente, não existindo carnaval, você concorda com essa decisão que foi tomada do recesso ser mantido? Essa decisão foi uma decisão da FEBRABAN, foi interessante. Ela foi divulgada no dia 5 de janeiro. E de lá para cá, a gente viu que os governos estaduais e municipais têm adotado uma postura um pouco diferente. Alguns mantêm o feriado, outros ponto facultativo, outros que não vão parar. Mas o fato é que a FEBRABAN não mudou. Carol, realmente é mais uma questão de ser um feriado, porque é como você falou, a gente não tem clima para brincar carnaval, né? Então, assim, se o banco quiser fazer uma permuta, como fez em situações anteriores, de pegar aquela data, pelo menos uma data daquela, jogar para frente e tudo, eu entendo que poderia até ser melhor, mas eu, sinceramente, não tenho opinião. A minha opinião com relação a isso é neutra. Não estou vendo nada de positivo nem nada de negativo. A gente tem aqui a participação do Leonardo Simão, que está aqui dando boa noite para a gente, parabenizando o programa e diz: é o melhor programa político. Pois é, eu já disse no início do programa. Também acho. É o programa preferido aí dos moçoroenses, então a gente aguarda a participação dos políticos moçoroenses, né, Vonúvio? Assis Neto, coordenador do Sindicato dos Bancários de Mossoró e região, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, dizer que estou sempre à disposição aqui. É uma honra participar, eu assisto sempre. Você sabe que eu mando... Participa sempre. As mensagens pelo WhatsApp e sempre que precisar nós estaremos à disposição em nome dos sindicatos bancários de Mossoró e região. Muito obrigado pela disponibilidade, Assis. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Até amanhã, sexta de carnaval. Vonúvio, seria sexta de carnaval, né? Não fale isso perto de mim, não. Como diz o povo, é gatilho. Amanhã a gente se encontra às 7h25 da noite ao vivo aqui na TCM. Tenha uma ótima noite, obrigada pela audiência e até lá.